Hello, hello! Luan Souza here, your English teacher. Vou fazer um vídeo raiz aqui, que eu achei muito interessante o que uma aluna me disse. Ela falou assim, professor, eu já faço inglês na verdade, eu já vou às aulas numa escola de inglês, porém eu não consigo compreender muito porque eles já falam, eles se dão bem na escrita e tudo mais, mas quando eles falam eu não consigo entender. Veja bem, você tem que lembrar do seguinte, quando você está imerso com pessoas de outros países, é natural que você sinta dificuldade, por quê? Porque eles também não falam inglês 100% correto, tá bom? Eles não falam igual aos ingleses. Então, às vezes você não está entendendo, não é porque você não consegue, mas perceba que às vezes é porque a pessoa não está pronunciando as palavras corretamente. Por exemplo, os alemães, eles têm dificuldade em falar as palavras com TH. Eles não falam with ou thank you. Eles falam with ou thank you, como se fosse um som de S. Já os brasileiros, eles falam como se fosse um som de F. With, thank you, ou a palavra 3. Às vezes sai uma árvore, ou às vezes sai grátis. Tree ou free. E não é nenhum desses, e sim three. Então, é muito importante que você primeiro, antes de falar, aprender a ouvir. Nossos pais sempre falavam, né? E mal sabiam nossos pais que eles já sabiam sobre como aprender o idioma, né? A melhor forma de aprender o idioma, que é ouvir primeiro para depois falar. Como assim? Igual o processo de aprendizado normal e natural de uma criança, de um recém-nascido. Primeiro, o recém-nascido, ele ouve, né? Ouve os pais falando, para que depois ele consiga reproduzir. Então, primeiro ele entende, para depois falar. Então, não foque tanto em falar, você está dizendo, Luan, que não é importante falar. Não, não é isso. Eu estou dizendo que é muito importante que você treine o seu ouvido para que quando você chegue nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália, no Canadá, na Nova Zelândia e outros países cuja língua materna é inglês, você não sofrer quando for tentar entender inglês. Veja, eu estudei inglês americano, mas trabalhei com inglês britânico e hoje eu moro aqui no Reino Unido e aqui, claro, é o inglês britânico e eu não tenho problemas, porque eu aprendi os dois inglês e pratiquei com os dois inglês, os dois tipos de inglês. Existem outros ingleses também, que é o inglês australiano, que é o inglês canadense. Então não foque, ai meu Deus, eu preciso aprender o inglês britânico. Eu preciso aprender o inglês americano. Não, você precisa aprender a ouvir e entender primeiro, para depois falar. Mas como eu posso fazer isso, professor? Dica número 1. Escute músicas ou partes de filmes ou seriados que você já assistiu, já conhece, no intuito de repetir. Como assim repetir? Não vá assistindo um atrás do outro, dando sequência. Não. Assista, por exemplo, os 10 primeiros minutos de um seriado que você gosta. Volte de novo e assista. Até você ouvir e entender. Tudo bem? Da mesma coisa com música. Escute uma música 2, 3, 4, 5 vezes. Eu gostava muito de repetir os filmes que eu gostava de assistir. Talvez é por isso que eu tenha aprendido mais inglês. Porque de nada adianta você somente estudar e não revisar. Tá bom? Então, essa é uma das dicas que eu te dou. Outra dica é: tente ao máximo ouvir inglês. Tá bom? Ouvir inglês. Não assistir novelas, coisas que não te deixam aprimorar no idioma, tá bom? Então, tudo aquilo que não fizer parte, tudo aquilo que não te ajudar em inglês, fuja disso. Foque somente em ouvir e compreender inglês. Eu fiz um vídeo aqui bem simples, não vou fazer nenhuma edição, porque é um vídeo raiz mesmo. Então, achei interessante a dúvida da aluna, que ela já está imersa na escola, já está estudando com outras pessoas. Foque em ouvir mais do que falar mais. Mas é claro que se alguém for conversar com você, não vai deixar de conversar, mas ouça o máximo para que você tenha o ouvido afiado e não tenha problemas na hora de se comunicar. Ok? Essa é a dica do Luan. Thank you and see you later.